Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio. Estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. E antes de cumprimentar o Lucas Berti, eu lembro a você que não se inscreveu no nosso canal, Safras TV, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário, seu like, é muito importante para a gente. E assim você também fica sabendo a atualização todos os dias dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no nosso canal Safras TV. Perca tempo, então inscreva-se e ative as notificações. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio lá estão. Nossa agência de notícias, nossos serviços de consultoria, tudo o que você precisa para tomar as melhores decisões no seu negócio, no agronegócio. Então, eu já, agora sim, cumprimento o Lucas Berti e pergunto já para ele, Lucas, muito bom dia, te perguntando por todas essas oscilações do dólar. O que está acontecendo com a moeda nesse momento, Lucas? Boa tarde, bom dia. Bom dia, Alessandro. Novamente, uma satisfação participar com você desse programa. E sim, estamos tendo os dias de bastante volatilidade na moeda, dólar que você lembra bem que falávamos até semanas atrás, um dólar que engessado naqueles níveis abaixo dos R$ 5, dólar que hoje já está Só mais dizendo, Lucas, que estabelecido. tá na tela aí o comportamento da moeda aí da nossa plataforma para o pessoal acompanhar. Perfeito. Bom, voltando, realmente a gente está tendo uma volatilidade muito forte nos últimos dias, aquelas volatilidades que nós não víamos há bastante tempo, muito em função, tudo muito em função pautado nessas questões do Fed, né? Um certo temor de que as taxas de juros pudessem ser, ao invés de serem cortadas, serem revisadas para cima nos Estados Unidos. Começou-se a fomentar isso há algumas semanas em função de indicadores que vinham mostrando uma dificuldade realmente dos americanos de conterem a inflação. E o dólar chegou a puxar, nós tivemos um comportamento até próximo dos 5,30. Depois você vê ali no gráfico, nós observamos em abril, nós tivemos uma correção forte, próximos dos níveis daquele gap que nós vínhamos falando, que foi um gap de rompida para cima, até determinando um certo tipo de Fibonacci. Talvez algumas pessoas que estejam aqui nos assistindo não saibam, mas a gente faz aquele estudo de Fibonacci, que são traçar as linhas, né, de forma matemática em cima do gráfico, e o dólar vinha corrigindo aquelas altas que foram muito fortes também, em razão de alguns indicadores norte-americanos muito altos, em razão do arcabouço fiscal aqui no Brasil, em razão de resultados de um déficit fiscal muito alto no Brasil também, guerra que apareceu aqui e ali, conflitos, né, que geraram um pouco de tensão no mercado. Bom, o mercado corrigiu, tivemos aí uma queda até os 5, abaixo dos 5,10, ameaçando, quem sabe, romper para baixo e voltar àqueles níveis já abaixo dos 5,10. Mas você veja bem, Alessandro, ali onde tem aquele gap, né, que nós estamos observando, se observar ali pelo início do mês de abril, nós temos um gap no gráfico, certo? Gap é aquele vácuozinho que tem ali. Essa é uma zona de perigo. Esse espacinho aqui entre 5,09, né? 5 Isso, e 5,11, né? isso mesmo. E exatamente nesses níveis que você comentou, a gente tem, quando o dólar entra nesse local, aí vem um momento muito difícil da gente dizer para onde que vai, porque quando ele testa o suporte, como ele está testando agora, e ele resiste forte, a gente pode ter um pouco de sentimento que esse dólar vai voltar a recuperar e subir. Ele só está testando novamente o suporte. E, e pode vir a subir alto, inclusive, indo aos níveis, nós vimos falando lá de 5, próximo de 5,30, quando ele puxou ali no início de abril. Fato que nós estamos agora um pouco próximo, deve estar cotado em 5,11 alguma coisa, né, Alessandro, nesse momento? Uhum, isso, Tá. 5,11. Esse é um ponto bastante delicado. Se romper um pouco para baixo, a gente pode. Se ele romper para baixo 5,09, nós podemos ter dólar 5,02. Tá?
eu estou falando um caso um pouco mais extremo, ou seja, notícias boas, situação de calmaria no mercado, perspectivas boas para os próximos meses, o pessoal olhando o dólar um pouco mais favorável, mas o dólar cair até 5,02. Inclusive, a pesquisa Focus ainda aponta o dólar para o final do ano até R$ 5. Eu acredito que se continuar nesses patamares, semana que vem eles vão revisar, tá? Mas enquanto continua nesse suporte, no meu modo de ver, em função de fatores que dão um pouco de embasamento para isso, o dólar vai recuperar um pouco. Nós estamos o quê? Estamos num suporte de uma banda mais alta, que é essa banda que você vê de R$ 5 até 5,30, nós estamos mais ou menos no meio do campo, tá? Se romper, se fechar esse gap para baixo, nós podemos ver dólar 5,02. Dólar abaixo de R$ 5, no meu modo de ver, não acredito. Por quê? Nós temos o quê? Nós temos uma preocupação fiscal no país muito, muito forte, a gente vem falando disso. Inclusive, nesse meio tempo que nós não tivemos em contato e a gente, de um programa para o outro, o governo brasileiro ia divulgar um potencial superávit nas suas contas primárias de 1,5 bilhão, que era previsto, veio déficit de 1,5 bilhão. Então, você vê, a preocupação é grande. Nós temos uma preocupação com o déficit aqui fiscal, que mês a mês vem mostrando aumento, né, do déficit. Então, isso aí é uma preocupação. Fora isso, os juros mais prolongados. Fed ontem manteve a taxa de juros. Lembrando que ontem foi feriado no Brasil, terça-feira o dólar disparou. Estava nesses níveis de 5,09, 5,10, 5,11, disparou, foi a 5,193. Mais de 1,5 ponto de alta no dia. Porque o pessoal vinha falando sobre essa potencialidade aí do Fed vir com um discurso talvez até hawkish para a sua política de juros. O que aconteceu é que ontem, depois da divulgação dos dados da sua política de juros, mantendo os juros estável, taxa de juros estável, Paulo veio ao mercado dizer que não via essa possibilidade de haver uma revisão para cima na taxa de juros esse ano. Esse pequeno número de analistas e especialistas que vinham apontando, quem sabe, até com a revisão para cima, esses especialistas de grandes corporações, grandes bancos, grandes fundos de hedge, tudo isso, né? Então, isso amenizou o mercado, fez com que deu uma calmada no mercado, o dólar caiu e vem caindo. Você vê que os candles, eles são até um pouco, se olhar os candles, né, eles são as velas ali de gráficas, elas são até bem, bem grandes, né, se você observar nos últimos dias. A gente vê a de Muita oscilação, terça-feira, muita oscilação. muita oscilação. Então, a gente começa a ter toda essa oscilação pautada em decisões de política de juros, preocupação de juros longo, inclusive aqui no Brasil, começa a se achar que o Copom, na semana que vem, não vai cortar os juros em meio ponto percentual, o que até, na verdade, não seria até positivo para o real, porque a gente sempre pontua aqui, né? Esse distanciamento de taxa de juros do Brasil e Estados Unidos, quando ele é alargado, ou ele se mantém um pouco mais alargado, ele mantém o real mais atraente, né? A gente tem juros que ficam um pouco mais alto, mais rentabilidade no Brasil. Se nos Estados Unidos fica mais atraente, o pessoal corre para lá. Até porque se eles sobem juros nos Estados Unidos, existe um temor global na economia. Então, ou seja, o pessoal corre para esses destinos. Mas eu vou apontar algumas coisinhas aqui, Alessandro, né? Rapidamente. PMI do Brasil foi divulgado hoje, perdão, foi divulgado, exato, foi divulgado hoje, veio muito positivo para o mês de abril. Esse é o maior PMI do Brasil desde julho de 2021, ou seja, nossa atividade econômica indo bem, tá? Ao percentual de crescimento, não de retração. Temos hoje um PMI de 55,9. Eu acho que eu já cheguei a comentar aqui com vocês, mas nesse patamar, é um patamar que mostra que a economia está em crescimento. Quando está abaixo dos 50, mostra que está em retração, que é o que aconteceu com os Estados Unidos, quando divulgou hoje o PMI, né? Perdão, ontem o PMI dos Estados Unidos para o mês de abril. Né? É uma prévia, mas veio o quê? Esse PMI veio neutro, veio em cima dos 50. Para os Estados Unidos, até é interessante isso na minha percepção. Se você tem um PMI muito exagerado, você começa a dizer para o mercado que é bom, claro, a atividade econômica está
está aquecida, mas você não está. Mas aí tem risco de inflação. Exatamente, que é um problema, né? O grande problema é quando você tem inflação alta e um PNI ruim. Aí sim, que é a estagflação. Aí você realmente gera um sentimento de recessão no país. Os Estados Unidos veio neutro, do Brasil muito bem, né? E a gente teve agora, também essa manhã, pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos que vieram, caíram. Ou seja, o mercado está empregando. Amanhã a gente tem o payroll, e o payroll vai ser importante, porque o payroll é aquele indicador que fala já, sobre o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho tem mostrado nos últimos relatórios que tem empregado o dobro do previsto. Então, a gente tem que ver exatamente se isso aí não afeta um pouco o nosso indicadores de inflação nos Estados Unidos, tá? Então, para concluir, dólar muito volátil, bandas de negociação hoje em torno de 5,10 a 5,30, no meu ver. Se romper para baixo, se a gente pegar desde o início ali da metade de abril, quando o dólar começou a subir, rompeu aquele gap, nós estaríamos no meio do campo agora, tá? Pronto para ter uma reaçãozinha. Se subir, corrigir para cima e for embora acima de 5,20, aí nós podemos pensar que o dólar começa a trabalhar nessa banda que construiu depois da subida, depois de formar esse gap novo. Seria entre 5,10 e 5,30. Essa é a minha leitura, né? Vai praticamente formar um Fibonacci, uma banda acima. Ele desiste dessa banda abaixo. Tecnicamente é isso que a gente enxerga aqui, tá? É, E o que que a gente pode dizer, Lucas, reforçando a próxima decisão do Copom, aí que poderia reverter um cenário mais para cima no dólar, mais para baixo, se viesse fora das expectativas aí? olha, a primeira coisa que poderia ser, que poderia causar um pouco de pressão no dólar para cima seria um Copom com uma Selic de corte de 0,5%, porque você já está distanciando, reduzindo novamente a distância entre dois juros. De qualquer forma, para que o Copom faça isso, o cenário tem que se apresentar positivo. O cenário está mais positivo em relação ao crescimento do país, em relação à contenção da nossa inflação no país, mas não está positivo na sua preocupação e caixa lá na frente, certo? Ah, então, eu acho que, e o consenso é que 0,25% pontos percentuais vai ser possivelmente a decisão de juros e mantém o dólar dentro do esperado, porque quando o, os bancos centrais eles agem ou falam aquilo que o mercado espera, ou a grande maioria espera, isso não gera volatilidade na moeda, tá? Mas é importante a gente observar as palavras do Roberto Campos. Roberto Campos com certeza está olhando lá na frente, né? Tá olhando essa necessidade do Brasil controlar as contas. Isso tem sido um problema. Então, talvez eu acho que vai manter a decisão em 0,25 pontos percentuais, e isso também ajuda o país a manter a atração de investimento aqui, tá? Porque você não baixa muito a Selic, né? Então, nesse consenso, eu acho que vai ajuda. Não vejo esse dólar caindo tanto, Alessandro, sabe? Desculpa, Diego. Não, pode falar. Eu só ia para a gente fazer aí um balanço final. Em Hum. suma, aí, se o mercado sustentar esse suporte aí em 5, tá ali 5,11, 5,10, tu mantém essa tua expectativa que o dólar siga aí por um tempo entre 5,10 e aquele topo ali que a gente vê no gráfico 5,30, a não ser que rompa realmente ou surja alguma notícia nova aí, né, que impacte, e aí o mercado pode testar patamares mais baixos, né? Eu acho que a conclusão é o seguinte: notícia ruim, dólar de 5,22 para cima. Quem sabe testar os 5,30 lá, tá? Notícia boa, ele fecha esse gap para baixo, esse dos 5,09, e vai buscar os próximos dos R$ 5. Eu acho que essa é a conclusão. Então nós temos o quê? Por enquanto nós estamos com o Fed mantendo os ânimos bem acalmados, né? Porque nós tivemos essa puxada bastante forte na moeda. E preocupa, né?
Ao mesmo tempo, a gente ainda tem para a semana que vem a nossa política de juros aqui, e que está também muito pautada nas questões internas, né? Essa questão do déficit fiscal no país. Nós temos o Haddad, que comentou inicialmente que a política o arcabouço fiscal permitirá que o país vá controlando o déficit ano após ano. Isso para mim é muito vago, porque quando é que vai começar a controlar efetivamente? 2025, que se previa zerar, já estou prevendo que vai ter déficit, certo? E aí, e se você verificar as análises, eles normalmente de bancos, casas de análise, fundos de hedge, eles veem o Brasil com uma problemática, FMI, eles veem o Brasil com uma problemática maior no longo prazo, porque de fato está aí os números para dizer que o país não está controlando as suas contas. E isso pode ser um problema para nós, eu digo assim, inclusive, para o nosso dólar aqui, tá? Mas, enfim, e para concluir, Alessandro, eu queria falar do minério de petróleo. Petróleo com estoques altos nos Estados Unidos, é, o petróleo acabou caindo bem nos últimos dias, já mais próximo dos US$ 84 do barril do Brent em Londres. É importante a gente sempre falar do petróleo, porque são variáveis, são subprodutos que pesam, né, em outros derivados. E o minério, que nós somos grande exportador também, minério se recuperando um pouco mais nesse último mês de abril, mas no ano 16% de queda ainda em relação ao início do ano. Então, o minério com uma dificuldade, porque nós temos aí na China uma situação ainda de pouca atividade perto daquilo que a China vinha apresentando. Atividade recupera um pouco, sim, mas não é aquilo que nós vimos nos anos anteriores. Eu acho que é isso. Agora a perspectiva é a gente olhar o payroll de amanhã. A gente ainda tem para amanhã um PMI de serviços e composto dos Estados Unidos, uma prévia do mês de abril, e vamos ter ainda discursos de dirigentes do Fed. Mas vamos observar, hoje é uma queda de 1,5% no dólar, e nós estamos tendo os dias que nós tínhamos lá em período pandemia estão voltando em termos de comportamento do dólar, né? 1% de alta, 1,5% de queda. Saímos do Beabá, né? Agora nós estamos naquele mercado que a gente costumava acompanhar um pouco antes aí do 2023. Beleza, Lucas. Obrigado. Vamos acompanhar toda essa volatilidade do dólar, que realmente tem acontecido. Daqui a 15 dias, 2 semanas, a gente tem um novo encontro, mais um papo de câmbio. Antes de me despedir do Lucas, eu digo que os contatos dele, os serviços dele, como correspondente cambial, estão na nossa descrição do vídeo, assim como nossas redes sociais também estão na descrição do vídeo. E os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado, você pode clicar ali nos links para saber mais e se inscrever nos eventos, cursos de Safras e Mercado. Lucas, muito obrigado, um abraço e até a próxima, Lucas. Obrigado, Alessandro. Até a próxima.